Você já se perguntou o que levou Jesus a dar sua vida por nós? Que tipo de amor seria capaz de enfrentar dor, humilhação e a própria morte por pessoas imperfeitas que nem sempre reconhecem o valor desse ato? A morte de Jesus na cruz é mais do que um evento histórico. É o coração do cristianismo, o ponto de encontro entre a humanidade e o amor infinito de Deus. Hoje, vamos explorar juntos essa história que transcende o tempo. Vamos entender por que Jesus escolheu esse caminho, o que isso significa para nossas vidas e como essa mensagem continua transformando o mundo até hoje. Prepare-se para mergulhar em uma das maiores verdades já contadas, o sacrifício que trouxe perdão, reconciliação e esperança. Porque, afinal, compreender o motivo de Jesus ter morrido por nós é abrir a porta para um amor que nos transforma de dentro para fora. Para entender por que Jesus morreu por nós, precisamos voltar no tempo e olhar para a condição espiritual da humanidade. Desde o início, a Bíblia nos ensina que fomos criados para viver em comunhão com Deus. Mas algo nos afastou: o pecado. Ele não é apenas um erro ou uma falha, é o que nos separa do nosso Criador, trazendo sofrimento e distanciamento espiritual. No Antigo Testamento, vemos que Deus instituiu sacrifícios como uma forma temporária de lidar com o pecado. O povo de Israel sacrificava animais como símbolo de arrependimento, buscando restaurar o relacionamento quebrado com Deus. Mas esses sacrifícios não eram a solução definitiva. Eram como uma sombra de algo maior que viria. E é aqui que o plano perfeito de Deus entra em ação. Ele não queria apenas cobrir os pecados. Ele queria nos redimir completamente. Como um pai amoroso, Deus viu nossa incapacidade de nos salvar e decidiu intervir. Ele prometeu um Messias, um Salvador que não apenas nos reconciliaria com Ele, mas que transformaria o coração humano. Então, Deus cumpriu sua promessa de maneira surpreendente e grandiosa. Em João 3,16 lemos: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Jesus veio como a solução definitiva, o Cordeiro perfeito, pronto para dar sua vida por nós. E essa decisão de Deus nos leva a uma pergunta que ecoa em nossos corações: por que Jesus escolheu a cruz? Jesus não foi forçado a morrer. Ele não foi vencido pela força ou pela fraqueza, mas pelo amor. Esse é o centro da sua escolha, um amor que desafia qualquer lógica humana. A cruz foi o caminho que ele escolheu para reconciliar o mundo com Deus, pagando um preço que nós jamais poderíamos pagar. Para entender melhor, pense no que significa redenção. É como uma dívida impagável que alguém, sem qualquer obrigação, decide quitar por você. O pecado gerou uma separação tão grande entre nós e Deus que só um sacrifício perfeito poderia restaurar essa conexão. E Jesus era esse sacrifício perfeito, o único sem pecado, capaz de carregar a culpa de toda a humanidade. Em Romanos 5:8 está escrito: "Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores." Isso significa que Jesus não esperou que fôssemos dignos ou perfeitos para nos salvar. Ele escolheu se entregar por amor a pessoas imperfeitas, oferecendo um caminho de volta para Deus. Ele sabia que essa era a única forma de libertar a humanidade do peso do pecado. Além da redenção, a morte de Jesus tinha outro propósito poderoso: a reconciliação. A cruz não é apenas sobre perdão, é sobre relacionamento. Jesus abriu a porta para que pudéssemos nos aproximar de Deus novamente, sem barreiras. Ele nos trouxe de volta ao abraço do Pai, aquela comunhão para a qual fomos criados. E por que isso tudo?
porque Jesus nos ama individualmente. Esse sacrifício não foi uma solução genérica, foi pessoal. Foi por mim, por você, por cada pessoa que já viveu ou viverá. Ele viu valor em você quando você talvez não conseguisse enxergar isso. A cruz nos lembra que somos profundamente amados, não pelo que fazemos, mas por quem somos aos olhos de Deus. É essa mensagem que dá sentido à vida e nos conecta ao próximo passo, o impacto transformador desse sacrifício em nossas vidas. O sacrifício de Jesus na cruz não foi apenas um ato histórico, ele transformou tudo. Quando entendemos o que ele fez por nós, nossas vidas ganham um novo significado. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas de vitória, esperança e redenção. Primeiro, o sacrifício de Jesus nos oferece perdão. Pense por um momento no peso que o pecado carrega. Culpa, vergonha, separação de Deus. Mas na cruz, Jesus levou tudo isso sobre si. Em Isaías 53:5, lemos: Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Isso significa que por meio do sangue de Jesus, somos perdoados e libertos do peso que nos prende. Não precisamos mais carregar a culpa. Podemos viver livres, sabendo que Deus não nos vê como falhos, mas como filhos amados. Além disso, a cruz nos dá esperança. Em um mundo cheio de desafios e incertezas, a mensagem da cruz nos lembra que não estamos sozinhos. Jesus enfrentou a maior dor, o maior abandono e venceu. Ele prometeu que, assim como venceu a morte, estará conosco em todas as tempestades que enfrentarmos. Isso nos dá força para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Por fim, o sacrifício de Jesus nos convida a uma transformação profunda. Não é apenas sobre crer, mas sobre viver de forma diferente. Quando entendemos o amor que nos salvou, somos chamados a refletir esse amor no mundo, ajudando o próximo, perdoando quem nos magoou e vivendo com gratidão. A cruz não é um ponto final, é um convite para uma vida de propósito, liberdade e alegria. E isso nos leva a refletir: se Jesus fez tudo isso por nós, como podemos responder a tão grande amor? Quando paramos para pensar no sacrifício de Jesus, somos levados a uma profunda reflexão. Ele nos amou até o ponto de dar a própria vida, e isso nos desafia a responder de alguma forma. Se Deus nos amou tanto, como podemos retribuir esse amor? Não há nada que possamos fazer para pagar por isso, mas há muito que podemos fazer para viver em resposta a essa graça. Isso começa com a gratidão. Reconhecer o que foi feito por nós nos ajuda a viver de maneira mais leve, mais conectada com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Também somos chamados a refletir esse amor no mundo. Como? Perdoando, acolhendo, servindo e sendo luz onde houver escuridão. A cruz é um lembrete de que não importa quem você é ou o que tenha feito, o amor de Deus é maior. E hoje você pode aceitar esse amor e vivê-lo plenamente. A morte de Jesus por nós não foi apenas um ato de sacrifício, foi a maior declaração de amor que o mundo já viu. Por meio da cruz, Deus nos mostrou que nosso valor vai muito além do que podemos imaginar. Jesus abriu um caminho para o perdão, a reconciliação e uma vida plena com Ele. Lembre-se, o amor de Deus não depende do que você fez ou deixou de fazer. Ele é constante, transformador e eterno. Então, viva com gratidão, espalhe esse amor e compartilhe essa mensagem. Afinal, ela pode tocar vidas e transformar corações, assim como transformou o seu. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal.
Muito obrigado e até o próximo vídeo.